E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Danilo, esse aqui é o Intubem e hoje a gente vai detalhar um pouco mais sobre via aérea fisiologicamente difícil. Você recebe um paciente no PS trazido pelo SAMU, hipoxêmico, saturando 60, em máscara não reinalante a 15 litros, hipotenso, com a PA 75/45, já depois de 500 de cristalóide, frequência respiratória de 28, cardíaca de 90, com gesto, com ronco, crepitações, sinais indiretos de hipertensão pulmonar. Hipoxêmico, hipotenso, provavelmente em acidose metabólica com hipertensão pulmonar. A gente tem aí definido um caso extremo de via aérea fisiologicamente difícil. Por definição, a via aérea fisiologicamente difícil é aquela que, por complicações fisiológicas do paciente, gera um risco de colapso cardiovascular no momento de sua manipulação. É diferente da via aérea anatomicamente difícil. Aqui o paciente pode até ter uma via aérea anatomicamente favorável, mas o seu estado crítico faz com que o manejo seja extremamente arriscado. Um exemplo recente era o paciente em franca insuficiência respiratória no Covid, que chegava no PS com máscara 15 litros, saturando 50, 55. Essa via aérea não levava desaforo para casa, era uma tentativa para entubar sem complicação, tentativa única. Depois disso, era hipóxia gravíssima com parada cardiorrespiratória. Eu tive o desprazer de passar por isso, não foi uma nem duas, foram dezenas e dezenas de pacientes chegando na emergência nessa mesma situação. Mas vamos em frente. São 4 fatores que determinam um risco aumentado para o manejo das vias aéreas numa situação de urgência e emergência: hipóxia, hipotensão, acidose grave e hipertensão pulmonar. E esses fatores devem ser sempre lembrados e levados em conta na hora de planejar uma intubação para garantir a segurança do paciente. Então, a partir de agora, a gente vai falar de como minimizar cada risco, ok? Bom, primeiro ponto, hipóxia. A insuficiência respiratória aguda tipo 1 ou hipoxêmica é aquela que a falha em manter a oxigenação arterial adequada, cujo mecanismo é a redução da troca alvéolo-capilar, como nos casos de pneumonia, SARA, edema pulmonar cardiogênico e não cardiogênico. É uma causa comum de indicação de intubação e ventilação mecânica na sala de emergência. É diferente da insuficiência respiratória do tipo 2, ou hipercapnica, que acontece pela redução da ventilação alveolar, ou pelo aumento do espaço morto. A pré-oxigenação é um passo importante para todo procedimento de intubação, e tem por objetivo a máxima saturação de hemoglobina e garantir a máxima pressão parcial de O2. Antes de qualquer coisa, a pré-oxigenação deve ser feita com o paciente numa inclinação de 30 a 45 graus. Isso facilita a entrada de ar. O método padrão para a pré-oxigenação atual é o uso de máscara não reinalante, com reservatório por 3 a 5 minutos. É duas coisas importantes, tá, gente? Primeiro, paciente hipoxêmico vai pré-oxigenar? Não deixa com 10, 15 litros por minuto. Coloca aquele 15 plus no talo, deixa ficar parecendo um túnel de vento para oferecer o máximo que for possível. Outra coisa, o tempo de pré-oxigenação é de 3 a 5 minutos. Deixar uma hora não vai fazer seu paciente ter uma saturação de hemoglobina maior, tá? Um outro método comum de oxigenação é a bolsa válvula máscara, o famoso AMBU, bem acoplado no rosto do paciente, sem apertar mesmo. Ele consegue oferecer uma grande concentração de O2 para o paciente. Outra, a VNI, ventilação não invasiva, ela se mostrou muito eficiente para melhorar a oxigenação, além dos métodos usuais de pré-oxigenação, principalmente para pacientes obesos e com shunt fisiológico, aumentando a pressão média das vias aéreas, provocando um recrutamento alveolar, reduzindo temporariamente o shunt e melhorando a oxigenação. No atendimento de urgência, se você já colocou seu paciente na VNI, deixe ele lá pré-oxigenando, enquanto você prepara os materiais para intubar. Se tiver disponível a máscara nasal, aquela pronga nasal, mantenha ela durante a intubação. Mantenha a pressão positiva. Isso se mostrou benéfico em estudos realizados no centro cirúrgico e tende a ser muito benéfico também na sala de emergência. Às vezes a VNI não vai ser adequada por características anatômicas e porque não permite o vedamento mínimo necessário. Nesse caso, um dispositivo supraglótico pode ser uma opção interessante para pré-oxigenar. Mas olha só, as evidências científicas atuais sobre o uso desse artifício ainda são limitadas a relato de caso. Não tem ainda uma evidência de peso que sustente essa técnica. Tem a oxigenação apneica. A oxigenação apneica também é conhecida como respiração por difusão. O fluxo de O2, mesmo sem a movimentação respiratória, acaba empurrando o oxigênio para dentro, fazendo que, por consequência, o CO2 saia, aumentando assim a pressão parcial do O2 no alvéolo. Essa administração ela pode ser feita com um catéter nasal longo, um catéter nasal tradicional, ou uma cânula nasal, com aquele mesmo turbilhão de O2 a 100% que eu falei antes, mantendo esse fluxo de O2 alto, constante, mesmo depois da indução anestésica e paralisação com bloqueador. Isso faz com que o tempo de apneia seguro seja aumentado, mesmo em pacientes obesos. Uma outra forma mais recente é o KNAF, o catéter nasal de alto fluxo. Ele possui um custo mais elevado, não é em todo lugar que tem disponível, mas consegue ofertar uma elevada FO2
praticamente 100%, com um fluxo de O2 a 60 litros por minuto, útil tanto na pré-oxigenação quanto na oxigenação apneica. Resumindo então até esse ponto, a pré-oxigenação e a oxigenação apneica devem ser feitas em todos os pacientes críticos. Se um KNAF não estiver disponível, você pode usar uma cânula nasal ou uma pronga padrão, tá, na VNI. Em paciente com shunt fisiológico por atelectasia ou preenchimento alveolar, a VNI pode melhorar o recrutamento alveolar e a oxigenação. Em casos selecionados, se a máscara não acoplar, a gente pode usar o dispositivo supraglótico. E uma coisa que a gente não falou até agora, pacientes que não toleram a VNI, analgesia e ansiólise com medicações como Precedex e intubação em sequência atrasada podem ser considerados para otimizar a pré-oxigenação, ok? Segundo ponto, hipotensão. A hipotensão é comum. Cerca de 25% dos pacientes desenvolvem uma hipotensão após a intubação e a transição para a pressão positiva da ventilação mecânica. Uma ferramenta bem válida que a gente pode usar para prever a chance dessa complicação é o Shock Index. O Shock Index ele é dado pela frequência cardíaca dividida pela pressão arterial sistólica. Valores acima de 0,8 mostram pacientes com maior risco de apresentar um choque transitório após a indução. O retorno venoso para o coração é possível graças à diferença entre a pressão venosa, pressão sistólica média e a pressão no átrio direito. Durante a respiração espontânea, a pressão torácica negativa aumenta. Aumenta esse gradiente de pressão e praticamente puxa o sangue de volta para o coração direito. Com a ventilação mecânica, a pressão torácica passa a ser positiva, consequentemente no átrio direito também, reduzindo essa diferença entre as pressões e o retorno venoso. A ressuscitação volêmica é importante. Ela aumenta o volume circulante. Se o coração direito consegue acomodar esse retorno venoso aumentado, o débito cardíaco vai aumentar, né? A gente tem aí a fluidoresponsividade, que é definida como um aumento no débito cardíaco maior que 15% em resposta a uma prova volêmica. Essa prova volêmica com 250 ml já é suficiente. A análise da fluidoresponsividade é feita beira-leito mesmo. Você pode analisar pela onda da PAI, fazer um leg raising, ou pela análise do diâmetro da veia cava no ultrassom. Mas nem todo paciente é fluido responsivo. Nesses casos, os vasopressores podem ser úteis na manutenção do tônus vascular, da pressão de perfusão e, consequentemente, da DO2. Em pacientes com hipotensão transitória, como nos casos de vasodilatação pós-sedação ou por redução do retorno venoso pós-início da VM, o uso de vasopressores em via periférica pode ser útil para manter a perfusão de órgão-alvo. O vasopressor infundido em acesso periférico por um curto período de tempo tem se mostrado seguro e de grande valia. Ah, mas e se extravasar? Gente, se extravasar, depois a gente cuida, porque a gente quer salvar o paciente. Se extravasar, anota aí. Fentolamina, 5 mg, mais soro fisiológico, 5 ml. Okay? Você pega 5 mg, dilui em 5 ml e faz uma solução 1 mg por ml. Aplica no subcutâneo, nos pontos ao redor da região, que está ali extravasado. Um lembrete, já falei a respeito disso num post lá no nosso Instagram. Push de adrenalina. Uma medida de urgência que pode te ajudar a estabilizar seu paciente até o momento do tratamento definitivo. Dá uma olhada lá no nosso Insta que é bem legal. Ok? Voltando. Outra coisa a se pensar. Para evitar a hipotensão pós-sedação, é a escolha correta das medicações utilizadas. A gente sabe que o propofol é cardiodepressor e que os benzodiazepínicos têm um efeito simpatolítico. Pacientes com choque index maior que 0,8, a gente pode usar o etomidato em associação com o analgésico, ou a ketamina sozinha. No caso da gente ter somente o etomidato disponível, qual que é a minha dica? Use uma dose menor do fentanil na pré-medicação. Lembra que a gente faz uma boa analgesia, que é para evitar o estímulo simpático. Se o paciente está em risco de chocar, às vezes só garantir uma analgesia já está de bom tamanho. A gente pode usar uma dose menor do fentanil, que evite que o paciente sinta dor, mas que não impeça o reflexo simpático de ocorrer. Tudo tranquilo por aqui? Terceiro ponto, galera. Acidose metabólica. A acidose respiratória, no geral, é facilmente corrigida aumentando a ventilação alveolar, o AMBU, VNI ou a ventilação mecânica. Mas quando é acidose metabólica, a compensação é respiratória, gerando uma hiperventilação. Em uma acidose metabólica severa, como é no caso da cetoacidose, ou até uma acidose lática, com uma respiração de Kussmaul, a produção orgânica de ácido demanda uma ventilação alveolar gigantesca, gerando às vezes uma ventilação minuto de 40 litros por minuto ou mais, 50, 60. Você conectando esse paciente no ventilador, a dificuldade de criar 40 litros por minuto ajustando a VM é enorme. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o paciente tenha uma ventilação minuto insuficiente, ele vai reter mais CO2, vai entrar numa acidose mista. Ele vai ter uma acidose severa, metabólica, com uma acidose respiratória. Vai gerar uma acidose profunda.
Nesses casos, usar uma sedação adequada, uma intubação em sequência atrasada, permitindo que o paciente mantenha o drive respiratório próprio numa ventilação em PSV, vai permitir que seu paciente mantenha o fluxo e o volume minuto que o organismo entenda necessário para compensar essa acidose. Vai usar o bloqueador na indução, nesse caso? Usa um de curta duração, como o succinil, certo? Por último, hipertensão pulmonar. Falha no VD, hipertensão pulmonar, cor pulmonar. Em condições normais, o VD apresenta baixa pressão e alta complacência. Uma condição que aumenta a pós-carga do VD faz que ele se adapte, aumentando a contratilidade e aumentando sua pré-carga, levando a um fluxo retrógrado, redução da perfusão coronariana, hipotensão e colapso cardiovascular. Pressões torácicas positivas, como a que fazemos na ventilação mecânica, pode ter um efeito exagerado em pacientes com disfunção de VD, piorando a interação cardiopulmonar e tornando a intubação extremamente arriscada. Isso ocorre porque a pressão intratorácica é transmitida para o leito capilar alveolar, levando a um colapso desses pequenos vasos e aumentando a resistência vascular pulmonar. Justamente contra o que o VD tem que apertar. Um eco-beira-leito, quando estiver disponível, pode ajudar muito a identificar esse risco. Beira-leito mesmo, sem a necessidade de quantificar nenhum valor, somente no visual. O que a gente consegue identificar? A gente vê um VD dilatado, uma veia cava inferior túrgida, um septo retificado na sístole em estados de aumento pressórico e um septo retificado na diástole em estados de sobrecarga volêmica. Forma um D. Visto isso, o que a gente vai fazer? Pré-oxigenar é o essencial. Se for disponível usar o óxido nítrico inalatório, ótimo, 30 a 80 partículas por minuto. Não tem? Drogas de indução têm que ser escolhidas com cuidado. Sedativos neutros, como etomidato, pode ser usado, pode melhorar o prognóstico. Nora contínua já deve ser iniciada antes em pacientes hipotensos, com a intenção de aumentar a PAM acima da pressão pulmonar. E por fim, a ventilação mecânica tem que ser planejada para manter uma pressão média de via aérea baixa, um PIP mais baixo, evitando a hipoxemia e a telectasia. Uma vez que a hipoxemia, lembra, uma vez que a hipoxemia gera uma venoconstrição do leito pulmonar, piorando ainda mais o quadro. Certo, galera? Curta aí o nosso canal, dá um like, compartilha esse conteúdo, manda pra gente suas dúvidas, críticas e sugestões. Isso pra gente é muito importante. Um abraço para todos e até a próxima.